Eu queria hoje falar com vocês de... A gente sempre fica, né, perguntando, Deus, o que o Senhor quer que fale? O que o Senhor quer? Qual a mensagem que o Senhor quer usar? Quando eu estava perguntando, pedindo a Deus direção, me veio na cabeça sobre as estratégias do diabo. E eu estava pensando, né, como que o diabo tem estratégias. O diabo, ele tem um objetivo que é, ele não quer perder a alma de ninguém, ele não quer perder a sua alma, ele não quer perder nem a minha, né? Ele não quer perder de ninguém. Então, o que ele faz? Ele tem as suas estratégias, ele tem aquilo que ele usa para nos distrair, o que ele usa para nos fazer pensar errado, coisas erradas. Uma infinidade de coisas que armadilhas que o diabo usa. Antes da gente falar de armadilhas do diabo, eu queria que vocês entendessem, existe uma coisa que não é assim falado, algo que não é falado. A gente vive no mundo, mas aqui nesse mundo existem dois mundos, na verdade. O mundo físico, vou botar aqui que eu até escrevi para vocês. Ó, esses são os dois mundos. O mundo físico e o mundo espiritual, tá? O mundo espiritual, geralmente, as pessoas não falam do mundo espiritual. Geralmente se fala do mundo físico. E por que se fala tanto do mundo físico? Qual a diferença entre o mundo físico e o mundo espiritual? Essa aqui, ó. O mundo espiritual é tudo que não se vê. E o mundo físico é tudo que se vê. Lembra de Tomé? Que Tomé falou assim, eu só acredito se eu ver. Então, a maioria das pessoas, elas creem naquilo que elas conseguem ver, mas elas não querem crer naquilo que elas não veem. Mas elas não crendo naquilo que elas não veem, não quer dizer que esse mundo espiritual deixe de existir. Ele continua existindo. Só que as pessoas querem viver fingindo que ele não existe. E essa é uma das táticas do diabo. Fazer com que você pense que tudo que existe é o mundo físico. É o que você vê. É tudo que você vê. Mas não. Você vê, a Bíblia é a nossa maior fonte. É a nossa maior fonte de ensinamentos do mundo espiritual. Ela é a maior fonte. Tudo que a gente sabe do mundo espiritual está na palavra de Deus, está na Bíblia. Por isso que ela é tão importante, porque, inclusive, a palavra de Deus tem um poder muito grande, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Muito forte, tem um poder muito forte no mundo espiritual. Então, quem que atua, gente? Quem que atua? No mundo físico, você tá me vendo agora, você tá vendo o físico. Mas o espiritual você não tá vendo. Você não tá vendo o que tem aqui ao meu redor de espiritual. Você nem vê o que tem aí junto de você no mundo espiritual. Você não vê. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina sobre isso. Nós sabemos o que existe no mundo espiritual. Então, uma das táticas do diabo é fazer as pessoas pensarem que o que existe é o mundo físico, que o mundo espiritual não existe. Você vê, as pessoas falam, não existe diabo. Mas como assim não existe diabo? Será que você não consegue? É claro, as pessoas que não creem, né? Elas não creem, elas escolhem aquilo, elas escolhem não crer. Assim como quem crê
está escolhendo crer. Então, o que acontece, gente? O diabo, ele trabalha ali, escondidinho, sorrateiro. Ele trabalha porque você não o vê, e a única forma do diabo trabalhar é usando as pessoas, é induzindo as pessoas. Então, não sei se já aconteceu com você, provavelmente já, de você, do nada, ter um pensamento muito ruim. Eu já contei para vocês, né? Aliás, já aconteceram várias coisas e é uma coisa constante, porque o diabo, ele tem que tentar. Ele vai tentando. Ele vai tentando minar a fé das pessoas. Ele vai tentando enfraquecer as pessoas. Outro dia eu estava assistindo um documentário sobre uma jovem que foi lá, um caso que aconteceu nos Estados Unidos, uma menina que tinha um namorado e o namorado tinha depressão. E ela praticamente induziu o namorado a cometer o suicídio. Só por text messages, só por mensagens de texto, as mensagens que ela mandava: você tem que fazer isso logo, você tem que fazer logo, acaba logo com isso. E eu tava assistindo tudo, porque quando você ouve uma notícia, você não tem a base, né, de tudo. Quando você assiste um documentário, você consegue ver os dois lados. E, gente, foi tão claro, era tão claro como o diabo trabalhou ali na vida daquela menina, porque você vê, ela foi usada pelo diabo. O que o diabo fazia? Induzia ela, porque ele estava sempre reclamando, ele estava sempre falando que queria morrer, e ela começou a achar que estaria ajudando ele. Já que ele queria tanto morrer, meu Deus, eu preciso ajudá-lo, eu preciso livrá-lo. Olha como o diabo distorceu na mente dessa menina a situação, porque ele reclamava, ele era tão deprimido, ele vivia falando que ia se matar, já tinha se tentado se matar várias vezes. O diabo distorceu na mente dela que, porque ela amava ele, ela deveria ajudá-lo a tirar a própria vida. E foi o que ela fez. Você que tem uma percepção desse mundo espiritual, você que entende, começa a entender como o diabo trabalha, quando você vê uma situação dessa, você consegue entender claramente por quê. Descobriram as mensagens no celular do rapaz, que antes pensaram que tinha sido um suicídio, mas quando viram as mensagens, essa menina foi a tribunal, essa menina ficou nos noticiários, as pessoas julgando, as pessoas falando um monte, pessoas que nem sabiam, depois foi descoberto, o médico dela descobriu que ela também sofria de depressão, que ela tomava remédios, e você vê a vida dela destruída. Acabou que ela foi para prisão. Ela foi para prisão, se eu não me engano, recentemente que ela saiu. Ela foi para prisão, o rapaz morreu. A família do rapaz toda destruída. A família dela, porque você pensa que só ela que foi afetada, pai, mãe, todos os familiares dela afetados, tudo. Olha só o circo armado de destruição que o diabo preparou ali. Trabalhando como? Eu te pergunto. Como você acha que o diabo, lá no mundo espiritual, que não tem como, ele não tem como fazer, como obrigar ninguém a nada. Como que o diabo trabalha no mundo espiritual? O que a palavra de Deus nos ensina? O diabo, ele trabalha aqui. Ele trabalha aqui. Ele trabalha
E não é só aqui na minha cabeça. Ele trabalha na cabeça de todas as pessoas. Então, o que acontece? Muitas vezes eu tô triste, eu tô chateada com uma situação. Aí o diabo sabe que eu tô triste. O diabo sabe, o diabo tá vendo o que tá acontecendo comigo. Então, para me provocar, para me entristecer ainda mais, ele vai e assopra uma coisa na cabeça de uma pessoa. Fala para ela isso, fala para ela aqui. Ou seja, ele assopra na cabeça daquela pessoa exatamente o que ele sabe que vai me afetar, que vai me desestruturar. Então, ele vai armando as arapucas dele. E o diabo, gente, ele não é bonzinho, ele não tem peninha, ele não descansa não. Até quando a gente está descansando, ele está trabalhando. Quando você pensa que você está assistindo um filme inocente, ele já usou aquela pessoa que fez aquele filme para lançar uma ideia na sua cabeça. Então, quando você entende o mundo espiritual, quando você começa a entender a sua mente. Eu até postei outro dia tá no meu, já era. No meu Instagram, eu coloquei um versículo que fala: mas sedes como que é? Peraí. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você começa a entender o mundo espiritual, é como se a sua mente, sabe, é tudo renovado, é tudo reestruturado, é tudo transformado, porque você começa a entender como que as coisas funcionam de verdade, como que o diabo trabalha, como que Deus trabalha. Então, Deus é espírito, ele trabalha no mundo espiritual assim como o diabo. Nanda, por que você está falando sobre isso? Eu acho que é uma das coisas que é base para nossa proteção, é você entender isso. É você começar a entender como que funciona o mundo espiritual. Como que o diabo está agora trabalhando na sua cabeça. Como que ele está agora? O que ele está falando? O que ele está lançando quando você está ali sozinha, você está distraído? Aqueles pensamentos, porque é um sopro. E às vezes, sabe o que acontece? Ele faz de uma forma que você pensa que aquele pensamento veio de você. Ele faz de uma forma que você pensa que aquilo ali é você. E quando você pensa que aquilo ali é você, imediatamente ele aponta o dedo para você e fala assim: como você pode ser tão suja? Como você pode ser tão imunda? Como você pode ser tão falsa? Como você pode ser tão enganosa? É assim que ele faz. E se você não entende quais são as artimanhas, as estratégias que ele tem, você cai. E por que muitos de vocês se sentem longe de Deus, se sentem afastados de Deus? Eu recebo, gente, eu perdi a conta de quantas mensagens eu recebo diariamente. Eu não consigo mais responder. É tanto, mas tanto. E a maioria delas é com relação, perguntando: Nanda,
eu tô me sentindo assim porque eu tive aquele pensamento, eu tive um pensamento disso, ai, porque eu penso assim e eu me sinto suja e porque eu penso assim. E se você começar a entender que isso aí não é você? E se você começar a entender que quando ele lança o pensamento, você tem a opção de rejeitar. Você não vai tirar o pensamento da sua cabeça, mas você pode escolher: eu não vou pensar nisso. Eu não vou ser essa pessoa. Quantas vezes já aconteceu comigo e ainda acontece, que vem um pensamento, ou às vezes um pensamento, você sabe, que a nossa carne, que são as nossas vontades, elas são totalmente contra o que o Espírito de Deus. Então, a nossa carne, a tendência da nossa carne é o descanso, é o lazer, é a brincadeira, é se divertir. Essa é a tendência da nossa carne. A nossa carne quer facilidades. A nossa carne, ela busca tudo para você, sabe, não se sacrificar. E o Espírito, ele pede o sacrifício. Por isso que sacrificar não é fácil. E às vezes você fica pensando assim, quando a gente fala em sacrifício, você pensa que é dinheiro, mas não. Às vezes você tem fé, você é uma pessoa de fé e você não é apegada a dinheiro, a coisas materiais, aquilo ali você não é apegado. É fácil para você chegar lá e sacrificar o seu salário ou sacrificar alguma coisa, para você não é tão custoso. Mas obedecer, deixar a preguiça de lado, sacrificar uma série, ou sacrificar algo que é prazeroso para você, isso te custa. Isso custa muito. E são esses sacrifícios que fazem a diferença para Deus. São esses que vão te fortalecer, sabe? Sabe aquele momento que alguém... Tem um mosquito aqui, tá me irritando. Sabe aquele momento que alguém falou uma coisa que te irritou? E o sangue vai aqui assim, jorra, né? Assim, te irrita. E você quer pegar aquele pescocinho assim, e você quer pegar e fazer assim, pra não falar o contrário, né? Pra não dizer que você quer, mas quando você... Não, meu Deus, isso não vai te agradar. Não é isso que o Senhor quer de mim. Muitas vezes sua mãe fala, né? Eu lembro que a minha mãe... Eu acho que dentro da gente tem um nervinho assim, sabe? Aquele nervinho. E quando toca naquele nervinho, parece que você vê só vermelho, né? E mãe geralmente tem esse dom de tocar no nervinho, naquele nervinho. E a minha mãe... E eu tinha... Depois que eu me converti, quando eu não me converti, quando eu não era convertida, quando eu não entendia isso, eu não entendia o mundo espiritual, eu não entendia que o diabo usava minha mãe para me irritar. Meu Deus, como o diabo trabalhou na minha família, dentro da minha casa. Como o diabo trabalhou usando a minha mãe para me fazer revoltada, para eu ter ódio dela, tadinha. Tadinha. Se o diabo tem feito isso com você não tem vontade de ficar perto da sua família, porque quando eles abrem a boca para falar alguma coisa é para te agredir. Você precisa aprender a enxergar o mundo espiritual. Você precisa aprender a olhar, ficar quieta e dentro de você aqui, você falar assim: eu tô te vendo, diabo. Eu sei que você está usando o meu pai, a minha mãe, a minha família para me irritar, mas eu não vou fazer o que você quer.
sabe? Quando você entra nesse nível espiritual, onde você começa a lidar com o diabo, assim, eu tô te vendo, é como se você desmascarasse ele, como se ele ficasse ali peladão, sem roupa. É como se você fizesse isso. Você, tô te vendo, sabe? E é muito legal quando você começa a ter essa percepção. Porque você começa a se controlar, você começa a lutar com ele onde você pode vencê-lo. Você não pode vencer o diabo fisicamente. Você não pode bater no diabo fisicamente. Porque o que vai acontecer? Ele usa as pessoas e você vai bater numa pessoa e ele vai alcançar o que ele queria. Ele queria aquela briga. Ele queria aquela situação. Era para isso que ele queria. Mas quando você começa a enxergar o mundo espiritual e você não faz aquilo que ele quer, você tá, você tá subindo para um outro nível, sabe? E isso, gente, acontece o tempo inteiro. Ele tá o tempo inteiro colocando coisas na cabeça. Por isso que quando você, a gente sempre fala, né? Eu antigamente, eu pensava assim, eu não preciso ler a palavra de Deus todos os dias. Eu pensava, porque às vezes eu tinha uma palavra já na minha cabeça, então eu pensava assim, eu não preciso, mas hoje eu tenho uma visão muito diferente. Eu preciso da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a gente esquece. E a palavra de Deus é o nosso escudo, é a nossa espada, é tudo pra gente. Você vê que o próprio Senhor Jesus, quando foi levado ao deserto, o que ele usava para combater as estratégias do diabo? Ele usava a palavra de Deus. E quantas vezes o diabo, ele faz assim, ele distorce. Por exemplo, eu já atendi jovens que falam assim, dona Nanda, porque eu não consigo ser batizada com o Espírito Santo, porque eu fico assistindo os testemunhos e, poxa, as pessoas falam de uma forma e, puxa, Aí eu pergunto para você, o que você tem que se basear? Nos testemunhos ou na palavra de Deus? Porque o testemunho é muito pessoal. As coisas acontecem com cada pessoa é de um jeito, é diferente. Então, como aconteceu comigo, não quer dizer que vai acontecer com você. Então, com cada pessoa é diferente. Isso é o testemunho, são as experiências que cada um tem com Deus. Isso varia demais. Mas a palavra de Deus não varia. Ela não vai variar, ela é a mesma. Então, eu lembro que eu sempre falo assim, mas se baseia na palavra de Deus. Não se baseia na palavra das pessoas. No que as pessoas falam, se baseie em tudo na palavra de Deus. Então, quando você medita todos os dias, ainda que você não entenda, porque, sabe, gente, você não precisa, é muito difícil você lembrar toda a Bíblia. É muita coisa, ainda que você já tenha lido ela toda. É muita coisa para você lembrar. Então, quando diariamente você pega um pedacinho, é como se você estivesse pegando um alimento e digerindo aquilo ali. Você está comendo e aquilo ali fica fresquinho na sua mente. Aquilo ali, você vê, eu postei, eu fiquei assim, eu vou postar todos os dias, porque eu não sou muito de
ficar postando, sabe? Eu não sou muito de rede social. Vocês têm uma ideia? Eu não sou nem de tirar foto. Eu não sou esse tipo de pessoa que gosta de tirar e fica até guardado no celular. Eu tiro foto do meu cachorro. O que mais tem no meu celular é foto de cachorro e de bicho, né? Então, eu não sou de ficar fazendo isso. E eu pensei assim, mas eu posso ajudar as pessoas postando uma palavra. Não a minha palavra, mas a palavra de Deus. O que Deus pode, de repente você não teve tempo, nem lembrou de meditar. Mas se você leu lá e aquilo ficou na sua cabeça, isso daí já é importante. É o alimento que está ali, sabe? Ficando em você. E por que isso é importante? Porque é a arma que a gente tem. É a arma que você vai ter contra o diabo. O diabo, ele vai lançar pensamentos, mas você pensa assim, se você começa a ler, você entende a base, você entende a estrutura daquilo que Deus quer. Deus quer que você seja uma pessoa que tenha princípios, sabe? Que você tenha princípios, que você tenha princípios que venham dele. É assim, que você não minta, que você não engane, que você não seja uma pessoa, que você seja uma pessoa íntegra, sabe? Que você não seja uma pessoa dada às coisas da carne. E quando eu falo isso, vou até fazer um parênteses aqui, porque é muito interessante. Eu recebi uma mensagem, eu nem respondi, eu nem sei, eu fiquei assim, como que eu vou responder essa pessoa? Ela me perguntou assim, eu queria que você me ajudasse, porque eu tenho assistido os seus vídeos têm me ajudado muito, e eu quero muito trabalhar com jovens, eu quero fazer, sabe, eu quero fazer o que Deus tem feito na minha vida, eu quero mostrar. Aí eu fiquei assim, deixa eu ir lá na rede social dela, dar uma olhadinha. Aí quando eu entro, para minha surpresa, na rede social dela, fotos sensuais, ela empinando o bumbum, fazendo, sabe, mostrando o seio. Olha, gente, como que... Pensa só, você tá ali se expondo nas redes sociais, mostrando seu seio, mostrando seu corpão, fazendo os homens babarem, fazendo os homens ficar ali, assim, às vezes homem casado, homem que, sabe, fica ali se imaginando com você, porque você tá se expondo, foto de biquíni, foto lá, levantando, sabe, aquelas coisas sensuais que vocês sabem como que é. E você faz, às vezes, um homem casado cair. O que isso tem de Deus em você? O que você tem para dar para outras jovens? Eu me pergunto e eu te pergunto. Você que fica aí, você que é obreira, puxa vida, você é uma obreira e você às vezes não toma cuidado com aquilo que aquelas fotos que você tem expostas lá na sua rede social. Você põe uma foto, tá de obreira, mas a outra tá com aquela calça apertada, aquela roupa muito justa. Por quê? Porque você quer elogios, você sabe? A carne é assim. Falando de carne agora, que é outro, não é só o diabo nosso inimigo não, tá? Nós temos dois inimigos. Nosso primeiro inimigo é a nossa carne. E nosso segundo inimigo é o diabo. Então, esse inimigo chamado carne ama ser bajulado. A carne, ela ama elogios. Ela ama, ai, como você é linda, como você é isso, como você é aquilo. E eu sempre penso assim, meu Deus, tem misericórdia de um dia. Você já imaginou o que é um homem casado? Um homem que, poxa, e você ser um pivô de uma coisa. Já tive pessoas falando assim, dona Nanda, eu não quero mais ir com meu marido na Força Jovem, porque as meninas ficam dando em cima do meu marido. Poxa,
Pensa. A sua carne tá ganhando. A sua carne tá ganhando. O diabo tá ganhando. Porque quanto mais você se deixa levar por essas coisas, mais longe você fica de Deus. E não é Deus que está se afastando de você, não, hein? Deus, ele não se move. Deus, ele tá ali. Não é ele que está se afastando de você. É você que está se afastando de Deus. Então, o que o diabo... Olha só como que o diabo arma o circo. Porque tem um comparsa, né? O diabo tem o seu comparsa, que é a nossa carne. A nossa carne é comparsa. Você fica postando coisa porque você quer elogio e você quer ser admirada. Você se deixa levar por essas ideias, né, que diabólicas do próprio, veio lá do inferno. Essa ideia de que o que é bonito é para ser mostrado. Porque eu também falava isso. Eu falava, sabe por quê? Porque um dia eu ouvi da minha mãe. A minha mãe falou pra mim: ah, minha filha, o que é bonito é pra ser mostrado. E como que eu era? Cheia de pombagira. Eu era cheia de pombagira. Então, vocês precisam entender esse mundo espiritual. O que o diabo, qual o circo que o diabo quer armar com a sua vida? Ele quer usar a sua necessidade de receber elogios, de ser elogiada, de ser apreciada. Você vê, o que mais, quando você entra nas redes sociais, o que mais tem são as selfies assim, aquelas posições, sabe? Aquela coisa toda. Pessoas que são vazias, que estão ali buscando alguém que as elogie. Alguém que precisa tanto ouvir como você é linda, né? Precisa tanto disso. Isso não adiciona nada na sua vida. Não adiciona nada. Eu prefiro ouvir isso, sabe de quem? Do meu marido. Eu não preciso ouvir de mais ninguém. Se o meu marido fala pra mim, eu já tô satisfeita. Eu não preciso. Eu não preciso aparecer, usar roupas na rua que chame atenção para o meu corpo para que alguém venha fazer elogios. Então, o diabo arma tudo isso. Porque aí como que ele vai te derrubar? Ele vai te derrubar aí. Você, rapaz, que tudo que você fica, os seus olhos são um raio-x assim. Você desnuda a menina quando você olha. Isso aí é como o diabo vai usar. É o que o diabo vai usar contra você. Então, ele tem estratégias. E ele usa as estratégias de acordo com o nosso ponto fraco. O seu ponto fraco é isso? Você é uma pessoa muito carente que quer elogio? O diabo vai usar isso contra você. Você é um rapaz que é muito ligado nas aparências, fica olhando o corpo, fica querendo escolher, o diabo vai usar isso contra você. E é importante que você saiba o que é o seu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? Onde está o seu ponto fraco? Não tente se enganar falando assim, não, eu não tenho ponto fraco, não, eu sou forte. Não tente. Não tente se enganar. Sabe por quê? Porque quando no mundo espiritual é como se o diabo estivesse dando tapa na sua cara o tempo inteiro e você não tá. Você não sabe de onde está vindo aquele tapa. Ele tá te apertando ali no seu ponto fraco e você tá sentindo a dor, mas você não sabe de onde que vem. Por quê? Porque você não sabe onde é o seu ponto fraco. Quando você sabe o que é o seu ponto fraco, você pode fortalecer. Por exemplo, se você é uma pessoa muito explosiva, tudo você se irrita, tudo você... que não sei... que droga! E depois, aquilo ali, o diabo vai te culpar daquilo ali, tá? Porque eu já fui essa pessoa. Muito explosiva, que brigava. Aliás, assim, a gente não pode dizer que já foi, né? Você vai melhorando, você vai aprendendo, você vai aprendendo a controlar aquilo, mas aquilo tá, aquele espinho tá sempre ali.
Se você bobear, você cai. Então, você precisa saber, se você é esse tipo explosiva, você tem que vigiar, você tem que, pera lá, eu já sei que eu tô chegando, essa pessoa tem o dom de me irritar. É que tem pessoas assim, né? Que conseguem ter, assim, um certo dom para fazer coisas que irritam outras pessoas. Então, com aquela pessoa, você tem que ter cuidado redobrado. Se você é o tipo, eu sou carente, eu quero elogios. Então, o que você tem que fortalecer? Você tem que fortalecer essa carência. Você tem que bater de frente. Eu não preciso de ficar me expondo nas redes sociais, desagradando o meu Deus, só pra eu ficar feliz porque você é linda. Ou tem gente que ama quando chama, você é gostosa, como se você fosse um pedaço de carne, né? Então, é preciso que vocês entendam o mundo espiritual. O que o diabo está fazendo agora para tirar a sua paz? Que pensamentos que ele tem lançado na sua cabeça, falando para você que você nunca vai conseguir, que você não é bom o suficiente, que você é fraco, que você é um banana, que você nunca vai conseguir ser ninguém na vida, que você nunca vai conseguir ser batizado com o Espírito Santo. O que ele tem falado para você? E que você tem dado ouvidos? Usa a palavra de Deus. Usa a palavra de Deus. Porque quando ele falar assim, você não vai conseguir, qual a palavra que você vai usar para dizer que você vai conseguir? Qual a palavra? Por isso a importância de você ter a palavra de Deus dentro de você. Você ter aquelas coisas que, sabe, te dão força nos momentos difíceis. Eu tenho palavras que eu me apego nelas, que eu me apego naquela palavra. Eu consigo lembrar das orações que eu fiz usando essa palavra em especial que eu tô pensando agora. Eu lembro que quando a primeira vez que eu orei usando ela foi com relação ao Júnior. Eu já era obreira, já tinha uma noção daquilo que eu queria na minha vida, e eu queria um homem de Deus. Mas o Júnior não queria saber nada, sabe? Queria saber de jogar bola com os amigos, não queria dormir no domingo, não ia na igreja. Ele me tirava do sério, assim, né? A gente chegava, então, você vai na igreja? Vou sim. Aí ficava eu, a irmã dele, a mãe, esperando ele tomar banho. Aí ele ficava lá no banho, e demorava, nada de sair do banho. Eu ficava tão irritada, eu ficava tão chateada, porque às vezes, por ficar esperando ele, eu chegava atrasada na igreja. Eu era obreira, eu chegava atrasada na igreja e eu não queria chegar atrasada. E ainda por cima, ele nem ia, porque ele não saía do banheiro. Aí teve um dia que eu fiquei tão irritada. E é engraçado que eu tava irritada e eu até me toquei, né? Porque, primeiro, eu morava na casa da minha sogra, né? E ela não era minha sogra, na verdade. Ela era a mãe, porque ele era meu namorado. Mas a gente dormia em quartos, eu dormia no quarto da irmã. Era como se fôssemos amigos, na verdade, né? E esse dia que a gente chamou e ele foi, já tô indo. E nada dele sair do banho. Aí eu falei pra minha sogra assim, sabe de uma coisa? Cansei, vamos embora. E geralmente eu que dirigia, né? Levava a gente, ia eu, ela e a minha cunhada. E eu tava dirigindo assim com muita raiva, olha só, com meu uniforme de obreira, indo pra igreja, cheia de raiva dele, num domingo de manhã, e já ia chegar atrasada. Aí, eu assim,
parecia que eu já dava até para ver a fumaça saindo pelo nariz, sabe? De raiva. E a minha sogra, muito sabiamente, falou assim, ela esperou um pouquinho, eu dirigindo, né? E ela falou assim, mas será que vale a pena, né? A gente chegar na igreja desse jeito? E como que foi que ela falou? Será que vale a pena a gente chegar na igreja desse jeito e tendo abandonado, largado, desistido de uma alma? Aí eu só sei que eu fiquei com tanta vergonha, sabe, de mim naquele momento, fiquei com tanta vergonha, e eu me elevei ao mundo espiritual e eu vi assim, eu estava fazendo exatamente o que o diabo queria de mim, a minha atitude, sabe, o meu jeito, eu estava explosiva, ia chegar na igreja com raiva, como que eu ia servir a Deus daquele jeito, né? E quando ela falou aquilo muito mansamente, você vê como que o Espírito Santo é lindo, né? Ela falou, ela esperou o momento, a sabedoria de uma mulher de Deus, como é importante. Ela esperou o momento para falar, e quando ela falou aquilo, eu só sei que eu virei com o carro, entrei no primeiro retorno e fui correndo para casa. A gente vai levar ele, falei para ela. A gente vai levar ele. E foi tão engraçado que quando a gente parou em frente de casa, a gente viu ele lá da janela, que tinha acabado de sair do banho, e aí a gente olhou assim e viu ele fazendo assim, como quem diz, que droga, elas voltaram. E assim, o diabo estava usando ele para me tirar do sério, o diabo estava usando ele para me fazer desanimar, o diabo estava usando. E quando eu fui pro nível espiritual, eu pude vencer o diabo, eu pude vencer a minha carne, eu pude vencer a mim mesma e, consequentemente, finalmente, fazer aquilo que Deus queria de mim e dar um bom testemunho. Então, eu lembro que esse dia que eu orei, eu falei assim, Deus, eu não quero fazer a minha vontade, mas eu vou dizer para o Senhor o que eu gostaria. Eu gostaria que o Júnior mudasse, eu gostaria muito que o Júnior fosse um homem de Deus. Oh, meu Deus, como eu gostaria de vê-lo transformado. Mas sabe, a tua palavra diz assim. Aí eu peguei aquela palavra, abri a Bíblia e falei assim, olha só o que a sua palavra diz. Mostrei para Deus. Olha, o que pedires. Sabe aquela palavra? Que também tá no meu... Eu até postei outro dia, que foi recentemente quando eu usei ela de novo, né? Olha só. Ó. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí eu falei assim, Deus, eu peço que o Senhor transforme o Júnior. Eu peço, o Senhor falou isso aqui, eu tô pedindo, mas sabe, aí que vem o mais legal. Eu lembro de eu falando isso para Deus. Mas sabe, Deus, ainda que o Senhor não faça o que eu tô pedindo, ainda que o Senhor não faça, eu não vou deixar de servir o Senhor. Eu não vou achar que o Senhor me abandonou. Eu vou entender que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Foi assim que eu fiz. E sabe o que eu fiz? Eu fui lá e dei um ultimato no Júnior. Eu falei, olha, ou você muda, ou a gente não vai continuar, porque você não é para mim. É a prova, se você não quiser Deus, se você não quer amar o meu Deus, então você não é para mim. Você não é para mim. E, bom, hoje vocês sabem o que Deus fez na vida dele, né? E no começo ele começou a ir por causa de mim. Mas depois foi a parte que eu mais gostei, que eu mais amei.
foi quando eu vi que ele começou a ir porque ele começou a amar a Deus tanto quanto eu amava. Então, quando você começa a entrar no mundo espiritual, você consegue vencer seus inimigos. Quando você começa a entender que a sua luta não é no físico, a sua luta não é contra a sua mãe, contra o seu namorado, a sua luta é contra o diabo que está usando eles. Então, quando você sobe para o mundo espiritual e você começa a enxergar o mundo espiritual e você começa a lutar de forma espiritual, como a palavra de Deus nos ensina, aí é o mais lindo de tudo, porque você começa a ver Deus agindo na sua vida. Você começa a ver a palavra dele, sim, se transformando diante dos seus olhos. É a coisa mais linda que tem. É a coisa mais maravilhosa que tem, sabe? Então, o que eu quero passar para vocês hoje? Eu falei 50 minutos, vamos acabar aqui agora. O que eu quero falar com vocês com relação a isso? Eu quero falar que enxergue o mundo espiritual, sai do mundo físico. Para de enxergar só o que você vê. Para de enxergar a sua mãe e comece a enxergar quem está usando a sua mãe. Para de ficar enxergando o físico, achando que tudo é você. Comece a enxergar o espiritual e entender que os pensamentos que estão vindo aqui vêm de algum lugar. Eles não estão vindo de você, eles estão vindo de algum lugar. Eles vêm de você quando você aceita. Eu aceito, e você começa a agir de acordo com aquilo que você está pensando. Mas enquanto são pensamentos lançados, eles não são seus, você não é isso. E ainda que você tenha agido dessa forma, você ainda pode mudar. Você pode falar, chega, acabou aqui. Eu não vou agir mais de acordo com o que o diabo quer que eu venha agir. Eu vou agir de acordo com aquilo que Deus quer de mim. Vocês estão entendendo? Então, era isso. Vai para o mundo espiritual. Sai do nível físico. Começa a ver, olha, o circo armado. O que o diabo tem feito? E começa, vai a Deus. Creia. Olha, eu fui a Deus, eu falei para Deus, Deus, eu queria muito o Júnior transformado. Gente, o Júnior não ia nem na igreja. O Júnior tirava a gente do sério. Olha hoje. Hoje, se eu me atraso um pouquinho, fica revoltado. Então, você vê a transformação. E aconteceu na vida dele, por que não pode acontecer na sua? Por que não pode acontecer com você também? Recorra a ele, recorra à palavra dele, porque no mundo espiritual não está só o diabo não, Deus também está ali. E Deus é muito mais forte e poderoso do que o diabo. Vai para o lado de Deus, usa Deus, ele quer ser aliado a você, ele quer se aliar a você. Então, vai para o lado de Deus, sai desse marasmo, dessa pobreza espiritual que só vê e só acredita no mundo físico. Vai para o mundo espiritual que você vai começar a se ver vencendo. Vença a sua carne, vença as suas vontades, vença os pensamentos. Esteja alerta para entender, pera lá, de onde vem esse pensamento? O que o diabo está querendo com isso? E você vai ver que a sua vida espiritual vai mudar e muito. Comece a se conhecer, comece a se observar. Corta essas coisas que desagradam a Deus. Corta essas, sabe, tudo aquilo que você vê, isso não agrada a Deus, eu vou tirar isso da minha vida. Comece a enxergar e viver no mundo espiritual. Leve as suas batalhas para o mundo espiritual. Não deixe elas no mundo físico, porque se ficar no mundo físico, você vai ser um perdedor. Se você levar para o espiritual, aí que você vai vencer. É outra coisa. É muito mais importante. Tchau, gente. Fiquem com Deus.